Bom dia, tudo bem? Tudo Bom bem, dia a graças a todos. Deus. Então, é interessante esse filme, porque vai ao encontro do que o rapaz colocou naquele vídeo das religiões, né? Que alguns judeus acham que foram os apóstolos que furtaram o corpo de Uhum. Jesus. Então, é interessante esse filme, O Corpo, vai ter bem essa visão. E é interessante aquele vídeo, né? Sobre a questão de algumas religiões, até algumas religiões, até no Brasil, assim, né? Uhum. A gente pouco vê, né? Tipo a Nova Era e umas outras religiões. O Hare Krishna, por exemplo, a gente sabe que tem, mas faz tempo que eu não vejo Eu mais o também, faz pessoal do muito Hare tempo que Krishna eu na não vejo. rua. Faz muito tempo que eu não vejo esse pessoal na rua. Quando eu trabalhava ali na Consolação, eu sempre via ali, eles tinham uma casa ali na Angélica. Depois nunca mais vi, né? Mas são, vamos dizer. Bom dia, Maria, tudo bem? Bom dia a todos. Bom dia. Bom Bom dia, dia, Neuza, tudo Neuza. bem? Mas é uma religião no Oriente bem difundida. Vamos lá, gente. Então, fazendo a nossa caminhada de Lucas, né? Hoje eu separei aqui para a gente estudar o primeiro. Eu estou tentando separar aquilo que eu falei para vocês. O que não tem o que não tem, o que não faz parte dos outros evangelhos. Então eu estou colocando aquilo que é próprio de Lucas. Eu acho que o Márcio deve ter mostrado para vocês, quando explicou as fontes, o percentual do que é que tem de Marcos em Lucas e Mateus, o que é próprio de Lucas, né? Acho que vocês devem, inclusive, ter recebido esse material. Eu estou procurando passar para vocês o que é próprio de Lucas, porque depois vocês vão ver Mateus, tudo, então nós vamos conversar sobre o que é próprio de Lucas. E uma das coisas que é própria de Lucas está no capítulo 10 de Lucas. Encontraram? Capítulo 10 de Lucas. O capítulo 10 de Lucas, ele vai tratar da missão, a partir do versículo 1 até o versículo 16, ele vai falar da missão do envio de 72. E é interessante que Lucas, ele fala o que os outros também falam, que é o envio dos 12, está lá no capítulo 9. Mas aqui está o envio de 72. Gente, esse número 72, para nós, tem o seu significado teológico, só que nos antigos escritos é encontrado o número 72 e o número 70. Mas os dois números para nós são simbólicos e eu vou explicar se for 72 ou 70. Se for 72, está ligado ao que está lá no livro dos números. Ou, desculpa, no livro do Gênesis. Tá, o que está no livro do Gênesis, no capítulo 10, vai falar das 72 nações que derivam de Noé. Não esqueçam que desde o primeiro encontro a gente tem falado sobre isso, sobre a universalidade de Lucas em relação à salvação. Então aqui ele vai falar, é enviado 72 a anunciar a todos. O anúncio é universal. O anúncio não é exclusivo dos judeus. Então, bom dia, Bernadette. Então vai falar dos 70 dos 72. Então, se for 72, está ligado ao que está ali no livro do Gênesis, no capítulo 10. Depois de Noé, dos filhos de Noé, nasce 72 povos. Então, 72 está ligado a todos, a toda a humanidade. A salvação é para todos. Se for 70,
O número 70 para nós também é um número simbólico, né? Teológico. 70 está ligado lá no livro dos Números, no capítulo 11, no versículo 16. Isso está nos versículos 16, depois está no versículo 24 e 25. Está falando dos 70, que no deserto desce o Espírito Santo sobre esses 70 anciões, que são os anciões que vão ajudar Moisés na missão. Moisés vai em vários... a gente vê isso também no Êxodo, depois no Número, Moisés, inclusive o sogro de Moisés, Jetro, fala para Moisés, lá no livro do Êxodo, fala, olha, você tem que colocar pessoas para te ajudar na missão. A missão está pesada. Então, você coloca pessoas para te ajudar. Então, são ungidos 70 anciões com o Espírito de Deus para ajudar na missão, para anunciar, né? E ajudar Moisés no julgamento, nas questões da lida do povo, naquele contexto. E não podemos esquecer também que 70 era o número dos participantes do Sinédrio. O Sinédrio judeu tem 70 membros. Tá? Então, aí o significado do número 70. Então, se na missão foi enviado 72 ou foi enviado 70, são números teológicos que nós achamos textos antigos com o número 70 e com o número 72. Então, se for um, está ligado a essa universalidade. Se for o número 70, está ligado a essa questão, tanto que está lá no número dos números, aqueles que foram ungidos para ajudar Moisés, né? Lucas tem uma característica que ele coloca muito Moisés, ele tenta fazer muito um paralelismo entre Moisés e Jesus. Óbvio que nem tanto, não tanto quanto Mateus, vocês vão estudar Mateus, vocês vão ver que isso é muito forte em Mateus. Mas Lucas também coloca o profeta, o grande profeta, Moisés, que Moisés, para o povo judeu, não teve um personagem maior que Moisés. Então, óbvio que fazer esse paralelismo entre Jesus e Moisés é uma coisa pertinente dentro da característica judaica, né? Moisés, como apesar que, para nós não temos bem forte essa questão, não trabalhamos muito essa questão, mas lá no livro do Êxodo, Moisés é colocado como o grande profeta. Moisés é considerado um profeta, como dentro da Tanakh, dentro do livro sagrado judaico, Josué é um profeta, então eles estão dentro dos profetas anteriores. Para nós é considerado nos livros históricos, os escritos, mas para os judeus, Moisés, Josué e outros personagens são considerados profetas. Aí tem uma divisão entre o profetismo, né, a questão de profeta na tradução, tudo, que infelizmente não dá para a gente tratar aqui, mas quem estudou profetismo comigo, alguns de vocês estudaram, eu faço essa divisão aí para a gente entender bem essa tradução de profeta. Não é colocado tudo, vamos dizer assim, no mesmo balaio, como a gente coloca, entendeu? Tem aquele que os profetas dos oráculos, tem toda uma questão do profetismo, né? A palavra profeta, ela é muito maior do que aquilo que nós entendemos por profetas no mundo judaico. Mas vamos lá, vamos ler o texto e aí eu vou explicando, tá bom, gente? Depois disso, o Senhor designou outros 72 e enviou 2 a 2 à sua frente, a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia, gente, 2 a 2 sempre é enviado de 2 a 2. Nós vamos ver em Atos dos Apóstolos que vão ser enviados de 2 a 2. É Paulo e Barnabé, é Paulo e Silas, é Paulo e Timóteo. Sempre é Pedro e João. Então, sempre é enviado de 2 a 2. A questão do 2 a 2 está lá no livro do Deuteronômio, no capítulo 17, no versículo 6, e no capítulo 19, no versículo 15. Por que 2 a 2? 2 a 2 está ligado o quê? Testemunha. Fábio, é Deuteronômio 7 ou 17? 17. Tá. Deuteronômio 17, 6 e depois no 19 aqui. A questão é o seguinte, gente, está ligado à testemunha. Tudo em Israel
para você testemunhar, precisa de duas pessoas. E olha um dado importante aqui, muito importante para a gente entender depois, que nós vamos estudar hoje, espero que dê tempo, sobre a ressurreição. Era permitido testemunha homem. O testemunha mulher, o testemunho de uma mulher não tinha valor legal. Volta lá na ressurreição. Quem que vai dar os primeiros testemunhos sobre a ressurreição? Mulher. Mulheres. Então a gente vai ver isso. Então, gente, o testemunho sempre, então aqui se fala de sempre que discípulos. Aqui nós não temos a questão de discípulas, apesar da gente saber que no grupo de mulheres, no grupo de Jesus tinha muitas mulheres, havia mulheres, mas sempre a questão dos enviados, homens. E aí nós temos o seguinte: a toda cidade e lugar onde ele próprio deveria ir, dizia. Quer dizer, todos os lugares e cidades, quer dizer, a salvação é universal. Jesus está em todos os lugares. A salvação, ela é anunciada a todos. Porém, Jesus, em sua humanidade, ele não conseguia estar em todos os lugares, né, gente? Ou anunciar em todos os lugares. E aí a gente continua. A colheita é grande, mas os operários são poucos. A gente usa isso muito dentro do cristianismo, né? Tem até a musiquinha, né? A messe é grande, mas os operários são poucos. Porém, isso não é do cristianismo, vamos dizer. Isso é do judaísmo. Tinha um rabino contemporâneo a Jesus que já falava isso, que a colheita é grande, mas os operários são poucos. Mas em que sentido ele falava isso? No sentido dos jovens estudarem a Torá. Parece que eles tinham o mesmo problema que a gente, né? Em ter participantes, em ter pessoas realmente comprometidas em estudar a palavra, em colocar a palavra em prática. Então, isso aqui nós estamos falando de um rabino da época que já usava esse termo. A coleta é grande, mas os operários são poucos, né? Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Eis que vos envio como cordeiro entre lobos. Gente, a questão aqui de cordeiro entre lobos pode estar ligada à questão dos judeus no meio dos pagãos. Não podemos esquecer que os judeus, no período, eles estavam sendo oprimidos, estavam sob o jugo dos romanos. Então, aqui nós podemos entender os lobos como os pagãos, ou especificamente como os judeus, os romanos, apesar que naquele tempo também tinha outras civilizações, os gregos também era bem influente. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Gente, essa questão de saudar pelo caminho já é uma questão que está lá no livro do 1 Reis, capítulo 13, versículo de 9 a 10. Eu gostaria que depois vocês lessem essas citações e voltassem a estudar esse texto, né? Lá em 1 Reis, o próprio Deus fala, olha, não fale com ninguém no caminho. Por quê, gente? A missão, ela tem que ser rápida, a missão é urgente, e você tem que estar focado na missão. Você não pode se distrair da missão. Não levei alforje, não levei nada para não pesar durante a missão, para não te retardar durante a missão. E uma outra característica do mundo judaico era aquele que era bem aceito. Nós vamos ver isso, eu pretendo estudar também hoje com vocês, os discípulos de Emaús. Era comum o quê? Está dentro da lei da Torá. O peregrino ser bem aceito, inclusive a gente tem aquela parábola de Jesus, se alguém vir pedir o pão à noite para um peregrino que chegou, nós temos que dar. Então tem muito disso, o peregrino tem que saudar, né? O peregrino tem que ser bem recebido, ser saudado na casa que ele chega. Então, isso é uma prática. Então, você não precisa levar bolsa, você não precisa levar nada, uma que vai te atrasar na missão e outra que será dado a quem, onde você chegar, desde que você seja bem recebido. Em qualquer casa em que entrares, dizei primeiro, a paz a essa casa.
a paz esteja nessa casa. Uma vez, gente, aqui eu tenho uma experiência, né? Uma vez eu fui visitar uma casa com o Dom Joaquim. Vocês lembram do Dom Joaquim, que foi bispo aqui na região? E eu fui visitar uma casa com ele que me chamou a atenção. Assim que ele entrou na casa, ele falou que a paz esteja nessa casa. E aquilo chamou bem a minha atenção, né? O modo dele entrar na casa, o modo dele fazer missão naquela casa, né? E é uma questão bíblica, né? A gente deve falar isso, né? A paz esteja nessa casa. E a questão da paz, gente, no mundo judaico, eu sempre chamo atenção para isso. Eu tenho o costume, o hábito, de sempre desejar paz para as pessoas. Porque a paz não é a falta de guerra. A paz no mundo judaico, às vezes para nós, aqui no mundo ocidental, dá aquela impressão que a paz é simplesmente a falta de guerra. Eu estou vivendo a paz porque eu não estou em... O nosso país, ou o nosso grupo, que você não está em guerra. Não, gente, no mundo judaico, a paz é muito maior. A paz é um bem-estar. A paz está ligada até a uma filosofia de vida. A paz, você desejar a paz para alguém, é você desejar o próprio Deus a essa pessoa. Você desejar que essa pessoa esteja com Deus. A paz em todos os sentidos. É a saúde, o bem-estar, é a bênção de Deus na sua vida. Paz é um estado de espírito. Tá? Então, quando se fala paz, é um estado de espírito. É você estar bem consigo e com os outros. É você desejar o melhor para o seu próximo. É você querer o melhor para o seu próximo. Então, essa é a paz. Então, quando nós desejamos a paz a uma pessoa, nós estamos desejando tudo de bom para aquela pessoa. Então, o shalom, né? Que é a paz em hebraico, você está desejando o melhor àquela pessoa. Tá? Então, essa é a questão de paz. A paz tem uma amplitude muito maior. Tá? E quando você oferece a paz, é isso que Jesus vai falar, e se lá houver um filho da paz, a vossa paz repousará sobre ele, se não voltará a vós. Então, toda vez que você deseja a paz repousa sobre a pessoa, mas ela também volta a você. As boas ações sempre voltam a nós, né? Tem até que a gente fala, né? Quem doa se sente melhor do que aquele que propriamente recebe, né? Então, aquele que pratica a paz, né, mesmo que ele deseje a paz e a pessoa não aceite essa paz, ele vai se sentir muito melhor. Permanecer nessa casa, comer e beber do que tiverem, pois o operário é digno do seu salário. Gente, aqui comer e beber é aquilo que eu falei para vocês. É uma prática no mundo judaico, acolher o peregrino e alimentar esse peregrino. Inclusive, essa prática no mundo judaico, ela é tão forte que o peregrino ele senta na cabeceira da mesa no melhor lugar. Ele realmente é muito especial numa casa. Então, no mundo judaico, né, não existe aquela de colocar a vassoura até da porta, tá? Para a pessoa ir embora rápido. Tá? Então, aqui no mundo judaico, realmente, o peregrino ele é bem recebido e ele senta no melhor lugar da mesa. Não passeis de casa em casa. Em qualquer cidade que entrar que fosse recebido, comei o que vos servirem. Curais os enfermos que nela houver e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo. Óbvio, gente, a grande mensagem de Jesus qual que é? O reino de Deus. Esse reino já e ainda não. Né? Esse reino como uma questão escatológica, mas também como uma questão presente. Nós podemos viver esse reino aqui e agora. Nós não precisamos estar na vida eterna para viver esse reino. Aliás, o cristão tem que viver o reino agora. Ele não pode esperar. Né? Essa semana foi o dia de Santo Expedito, né? Foi o dia da festa de Santo Expedito. E Santo Expedito fala isso, né? Hoje, a urgência. Então, nós podemos trazer a mensagem de Santo Expedito para justamente aqui, o hoje, o agora. Então, nós devemos viver esse reino
Já. Mas em qualquer cidade, tentar, se não fosse bem recebido, sair para as praças e dizer: até a poeira da vossa cidade que se grudou aos nossos pés, nós a sacudimos para deixar para vós. Sabeis, no entanto, que o reino de Deus está próximo. Digo-vos que, no dia, haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Gente, Sodoma e Gomorra, nós sabemos que é considerada a cidade do pecado, né, no Antigo Testamento, né? Sempre é citado pelos profetas, tudo, e nós sabemos que a cidade do pecado, a cidade... Mas qual foi o grande pecado de Sodoma e Gomorra? O grande pecado de Sodoma e Gomorra foi justamente não acolher quem? Os enviados de Deus, né? Não acolhe Abraão e sua família, né? Então, o grande pecado de Sodoma e Gomorra foi justamente no acolhimento. Eles não acolheram a Deus, né? Eles não acolheram os enviados de Deus. Então, aqui fala justamente sobre essa questão. Aqueles que não acolheram bem, não acolher bem a Deus e sua mensagem, não estará participando do reino de Deus. Gente, o reino de Deus está aberto para todos. Cabe a cada um acolher ou não esse reino, acolher ou não essa mensagem. Eu sempre falo para vocês, né, que quem nos procura por primeiro é Deus. Se Deus não... Se você está aberto a esse acolhimento, a participar desse reino, ou você simplesmente se vira a esse reino, né? Aí é o que nós chamamos, né? O pecado contra o espírito. O que é o pecado contra o espírito? É você não acolher essa graça, né? A graça é dada a todos, a graça é gratuita. Não somos nós que procuramos Deus, é Deus que nos procura por primeiro. Cabe a nós simplesmente corresponder a esse chamado de Deus. Só que cada um de nós somos dotados de livre-arbítrio. Cabe a cada um de nós acolher ou não essa missão. Tá bom, gente? Então, digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para a cidade, para aquela cidade. Então, aqui, gente, está o envio dos 70 ou 72. Eu quis trazer para vocês esse texto justamente porque só Lucas coloca esse envio dos 70 ou 72. Vocês não vão encontrar em outro evangelho. É próprio de Lucas. Gente, alguma pergunta sobre esse texto? Podemos prosseguir? Então, vamos prosseguir agora. Agora nós vamos tratar da parte da crucificação de Jesus, né? A entrada de Jesus em Jerusalém. Primeira coisa, gente, a gente lê no Evangelho de Lucas, o Evangelho, ele não narra a ida de Jesus várias vezes às festas, como narra, por exemplo, a festa da Páscoa, né? Quando eu digo as festas, eu falo a festa da Páscoa, a Jerusalém. Nós sabemos que a questão do judeu, e pelo menos uma vez ao ano, a Jerusalém, ao templo, né? Ao centro, né? Ao lugar do sacrifício, o único lugar do sacrifício, e a gente tem isso, desenrola muito isso no Antigo Testamento, principalmente em Reis, livro de Reis, e por um decreto do rei Josias, o judeu deveria ir pelo menos uma vez por ano a Jerusalém. E geralmente era na Páscoa. Então, em João, parece que Jesus vai mais de uma vez. Em Lucas, nós temos, parece que a vida, que eu estou falando da vida pública de Jesus, ele está falando ele fala de uma única vez, né? Tá certo, vocês podem falar, mas já falou de uma outra vez. Quando Jesus tinha uns 12 anos, que ele vai a Jerusalém, inclusive, nós estudamos muito isso, né? Acho que foi no segundo encontro, nós falamos disso, falamos do Bar Mitzvah, né? Que existe uma tentação para falar do Bar Mitzvah, e aí também ele levanta aquela tese em cristologia, né? Quando Jesus toma consciência que é filho de Deus,
E aí muitos vão colocar que a partir dos 12 anos ele já tem essa consciência. Inclusive, na semana passada, quando terminou o nosso encontro, a Marivana até me mandou uma mensagem falando, mas a própria Bíblia de Jerusalém, no rodapé, cita que ali aos 12 anos já começa, Jesus já tem uma consciência que era o Filho de Deus. E eu falo para vocês que, gente, quando a gente faz teologia, e eu quero que vocês façam teologia, estudem, leiam. Quem não gosta de ler não faz teologia. Se aprofunde. Então, eu quero que cada um de vocês tenham a sua teologia. Se aprofunde na sua teologia no sentido dos seus estudos. Particularmente, pode até ser, né? Eu, quando falei da questão dos 12 anos de Jesus, né? Eu não falei sim ou não sobre ele ter essa consciência. É que nós não sabemos quando ele tomou a plenitude da consciência, né? O autor o autor aqui da tradução que fez a roda de rodapé da Jerusalém, inclusive pode até achar isso, né? Que ali ele já tinha, até vou ler para vocês o que ele diz aqui, né? Aos 12 anos. Na Bíblia de Jerusalém, ele diz assim: outros traduz, ocupar-me da coisa de meu pai, seja como for, Jesus afirma em presença de José, ter Deus por pai, e reivindica para si as relações com os pais, a quais ultrapassa da família humana. Primeira manifestação de sua consciência de ser filho. Então, gente, pode ser que sim, pode ser que não. Então, cada um tem o eu não nego e nem afirmo, tá? Eu não nego e nem afirmo. Porque essa é uma questão que, no meu entender, no meu entendimento, nós só vamos esclarecer essa questão quando nós estiver lá na frente de Jesus e perguntar para ele. Se é que nós vamos ser merecedores de ser colocado na frente dele, né? E perguntar para eles. Quando ele tomou, o Jesus histórico tomou consciência, né? O Jesus, né? Tomou consciência de ser filho de Deus. Então, o que eu sempre coloco, né? É sempre essa abertura. Eu quero a abertura de vocês no sentido de vocês fazerem a teologia, estudarem essa teologia. Então, o livro de Lucas, né, o Evangelho de Lucas, ele coloca Jesus dessa ida, né, ao templo, e agora ele coloca Jesus dentro dessa sua vida pública uma única vez. Parece que a vida pública de Jesus em Lucas é um ano só, e ele está indo à Páscoa em Jerusalém. Uma coisa que eu queria comentar com vocês, apesar de não fazer parte do Evangelho de Lucas, mas está em outros evangelhos, e é uma coisa que dentro do ano litúrgico, né, a gente celebra, gente, a celebração nossa de Ramos, ela não está ligada à festa da Páscoa, à festa de Pêssego. A questão dos ramos está ligada a uma outra festa judaica, que é a festa de Sukkot, que tem a questão dos ramos. Então, o evangelista coloca aquela questão do ramo, a entrada de Jesus naquela época, o povo com ramo, mas não está ligada à festa da Páscoa judaica. Tá? Está ligada dentro da nossa tradição, da nossa teologia. Mas isso não tem traços na festa judaica, tá bom? Aí nós temos a questão, né, que Jesus pede para preparar, né, a ceia, provavelmente o cenáculo, né, de acordo com a tradição, é na casa de João Marcos, o Marcos evangelista, né? Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Jesus prepara, tem a questão da Eucaristia, né? Então, Jesus faz a instituição da Eucaristia. Lembrando para vocês, quem estudou comigo o ano passado, escrito Paulinos, viu isso, e quem não estudou, o relato da instituição da Eucaristia, o primeiro texto escrito do relato, ele não é dos evangelhos, ele é de Paulo.
na carta aos Coríntios, tá? Ele não é de Paulo. Ele está lá na carta aos Coríntios, começa essa questão da instituição da Eucaristia, ele vai começar lá no capítulo 10, perpassa o 11 e o 12, né? Nós podemos colocar assim, com a questão daquela oração, né? O hino ao amor. Então, Paulo coloca tudo no mesmo contexto. Então, ele vai colocar isso de uma forma muito bonita, a Eucaristia. Tá? Então, o primeiro relato escrito para nós, ele é de Paulo, tá? Inclusive, eu sempre explico, né? A pessoa pergunta qual é a oração que a gente deve fazer após a Eucaristia. Eu falo que eu não sei, porque isso é pessoal, mas a oração antes da gente receber a Eucaristia está lá em Paulo. Também não vou falar, vocês vão lá e estudem. Senão, também tudo de mão beijada, também não dá, né? Vocês vão lá e leiam lá e façam perguntas. Se alguém tiver dúvida, pode pôr no grupo aí que eu respondo, mas não vou falar, não. Vou dar esse castigo para vocês. Quero que vocês estudem, leiam, tá? Gente, tem um outro relato de Lucas, que não tem outros evangelhos, que está só em Lucas, que é a questão de Jesus orando no Getsemane, né? Getsemane lá no Monte das Oliveiras, Getsemane quer dizer lugar do lagar. Era onde se espremia as olivas, onde se fazia o azeite, tá? Então, Getsemane quer dizer lugar lá que se espremia, né? Era uma pedra gigante, né? Ia jogando as olivas, né? Ia prensando as olivas para fazer o azeite, né? Não esqueça que das grandes matérias-primas, até de exportação, naquele contexto da Judéia, era o azeite, né? Os judeus sempre dominaram essa técnica, né? Do azeite, e sabemos que o azeite, naquele contexto, era muito caro, até porque o azeite servia para se produzir o perfume, né? Se misturava a essência ao óleo, né? E o azeite é muito forte, também dentro da tradição judaica, juntamente com, óbvio, com a oliveira. E ali, né, acontece um relato que Jesus está rezando, ele pede para o Pai afastar esse cálice, e Jesus chora, e chora sangue. Aí nós temos esse relato em Lucas, só em Lucas, e esse relato, gente, cientificamente, ele é possível. Então, a gente atribui isso, Lucas sendo médico, Lucas conhecendo da medicina, esse relato é possível uma pessoa em grande aflição, ela soltar sangue pelos poros. Então, esse relato desse sofrimento, então ali mostra o sofrimento de Jesus, a agonia de Jesus perante a tudo aquilo que ele sabe que vai sofrer. Jesus poderia não sofrer aquilo? Poderia. Ele, como humano, livre-arbítrio, ele poderia chegar ali e falar, olha, gente, estou voltando para trás. Não quero sofrer aquilo, não vou sofrer, eu estou voltando. Acabou minha missão, estou indo embora. E também, gente, eu entendo que é um equívoco que a gente comete quando a gente fala assim, Deus mandou o seu filho para morrer na cruz. Não, gente, nenhum pai manda um filho para morrer na cruz. Aqui quem é pai ou mãe? Vai mandar, tem coragem de mandar seu filho para morrer na cruz? Não, gente, a cruz foi consequência. Consequência do quê? Da pregação de Jesus, da sua pregação e do seu amor ao próximo. Jesus amou tanto o seu próximo, a humanidade, que aí sim ele abraçou a cruz. Ali demonstra o amor de Jesus. Em momento algum ele vai negar esse amor. Ele poderia ter voltado a Galileia, saído de Jerusalém naquele contexto e falar, gente, ó, vamos voltar, deu errado, não vamos ficar aqui. Mas não, ele vai até as últimas consequências. E quais são as últimas consequências? A crucificação.
Então, gente, Jesus, nós temos que ter essa consciência. Jesus poderia não ter sofrido aquilo, mas o seu amor foi maior. O seu amor por nós foi muito maior. Se a gente pegar aqui, ó, no capítulo 22, no versículo 47, nós temos a narração da prisão de Jesus. E uma coisa que eu quero falar para vocês, que após né, essa passagem, né, que eu falei para vocês do sofrimento, da passagem do ele chorar, né, sair sangue e tudo, aí vem, né, nós temos a chegada, né, dos soldados junto com Judas Iscariote, e aí nós temos um dos apóstolos, né, que fere o servo do sumo sacerdote decepando a orelha direita. Tem alguém que vai falar que foi Pedro, mas na verdade o texto Lucas não narra o nome. Só fala da orelha direita. Gente, por que o texto? Eu sempre falei para vocês que tudo que está na Sagrada Escritura tem um porquê. E nós temos que estudar esse porquê e pesquisar. Por que ele foi cortar a orelha do servo, né? Quer dizer, um sacerdote, do sumo sacerdote, a orelha direita, e Jesus vai e cura a orelha direita do servo. Por que narra a orelha direita? Por que não narra um dedo? Por que não narra outra parte do corpo? E essa resposta nós temos lá em Levítico, capítulo 8, versículo 22. Levítico, capítulo 8, versículo 22. Lá em Levítico 8, 22, né, vai nos falar, eu até vou ler para vocês, Levítico 8, 22, que é muito importante essa passagem. A gente tem que entender isso aqui, porque não só o Lucas traz essa questão, outros evangelistas também traz. Lá em Levítico 8, 22, vai falar assim: mandou então trazer o segundo carneiro, o carneiro do sacrifício de investidura. Arão e seus filhos puseram a mão sobre a cabeça do carneiro. Gente, Arão e seus filhos é a tribo de quem? Dos levitas. Eles são os sacerdotes. O que nós temos aqui? A unção do sacerdote. E Moisés o imolou, e tomou do sangue e o colocou no lóbulo da orelha direita de Arão. Então, gente, o sacerdote, no mundo judaico, ele era ungido na orelha direita. Por exemplo, para nós, no cristianismo, o sacerdote ele tem o quê? Ungido a mão. Tanto é que existe dentro da nossa religião, um costume, né? Não faz parte do rito, mas é um costume da gente beijar a mão do neo sacerdote. Não sei se algum de vocês já presenciou isso. A gente beija a mão do neo sacerdote, que o sacerdote é ungido pelas mãos. As mãos do sacerdote que são ungidos pela mão do sacerdote, e tem o sacrifício pela mão do sacerdote. Tem os sacramentos. Então, a mão do sacerdote, ela é ungida. No mundo judaico, a unção era da orelha, no lóbulo da orelha direita. Então, aqui já colocou a orelha direita. Então, justamente, Jesus vai restituir a orelha direita do servo sacerdote, que é um sacerdote, justamente por quê? Porque ele é o sacrifício. O próprio Jesus é o sacrifício. E se esse sacerdote estivesse sem a orelha direita, ele não poderia entregar Jesus ao sacrifício. Interessante isso, né, gente? Muito interessante essa parte. Tem um dado importante aí, né? A gente entender o porquê desse sacrifício, o porquê da orelha direita. Então, hoje, os nossos sacerdotes, no sacrifício, têm a mão. E naquele período,
a orelha, o lóbulo da orelha direita. Por isso que a gente lê aí essa passagem no período da Páscoa, da Paixão, o lóbulo da orelha direita. Vocês já tinham estudado isso? Já tinham ouvido falar sobre isso? Não? É um dado importante, né? Então, para vocês entenderem a questão do sacrifício, Jesus, aqui nós temos que ter bem claro isso, ele é o próprio sacrifício, ele está se dando em sacrifício. Tanto é que ele restitui o sacerdote para que o sacrifício aconteça. Esse sacrifício perfeito. Então, o próprio Cristo é o sacrifício. Gente, é interessante isso, porque se vocês analisarem, a nossa Santa Missa, ela é semítica em tudo. Ela é semítica, por quê? Nós temos na primeira parte, né, a liturgia da palavra, por isso, inclusive, que o ambão, ele tem a mesma altura e deve ser feito do mesmo material que o altar do sacrifício, porque ele tem a mesma dignidade, é o altar da palavra. Então, nós temos a primeira parte, a palavra, e a segunda parte, o sacrifício. E é aqui o sacrifício, é Jesus se dando ao sacrifício, e é esse sacrifício que nós fazemos memória todos os dias. Para nós, é Jesus esse sacrifício diário. E memória, gente, não é lembrança, nós retornamos aquele momento. Nós retornamos aquela Santa Ceia, nós retornamos aquele momento do sacrifício. Ali é Jesus, né? Por isso que a gente fala que o sacerdote, naquele momento, impersona Cristo. É a pessoa de Jesus. Tem um livro, gente, muito interessante, e esse livro eu já falei dele para vocês algumas vezes nas aulas, nossa, lá na Cúria, e alguns de vocês acho que até leram, outros não. Tem um livro, ele é um livro de, não deve ter 30 páginas, como eu brinco sempre, é um livro de uma sentada, né? Numa sentada a gente lê. E ele é o relato de uma vidente católica, eu, se eu não me engano, colombiana. Esse livro chama Catalima. E eu devo achar ele, se eu achar, eu coloco aí para vocês. Porque está aqui no meio dos livros, ele é bem fininho, ele acaba se perdendo aqui no meio dos meus livros, mas se eu achar. E esse livro retrata, é interessante, gente, vocês podem falar que acreditam ou não, respeito, mas eu entendo ele como assim, um livro de uma experiência teológica, até no meu caso, é importante, porque ele dá bispo, né, lá da Diocese de Catalima, quer dizer, se ele tem o imprimato do bispo, ele tem autorização para ser publicado. E ele relata a seguinte situação. Catalima participando de uma Santa Missa, e Maria, né, ela coloca como Maria explicando essa Santa Missa para ela, todas as partes da missa. Então, é interessante para a gente entender, né, a Santa Missa, as partes da missa. Eu, particularmente, sempre falei para vocês, liturgia nunca foi o meu forte, nem a questão teologia moral, né, nunca foi meu forte, eu sempre trabalhei com Bíblia, e eu sempre falo para vocês que na teologia a gente tem que escolher alguns caminhos, porque não dá para você estudar tudo ou tentar se aperfeiçoar em tudo. É impossível. É muita coisa. Então, cada um segue um caminho, e eu gosto do caminho da Bíblia, da Sagrada Escritura, né, teologia fundamental, e foi o caminho que eu tento seguir, né. Então, como eu tenho muita deficiência nessa parte litúrgica, me ajudou muito esse livro, até para entender algumas coisas, né. Então, você pode falar que acredita ou não, tem a liberdade, óbvio, de falar, olha, eu não acredito nisso, não é um dogma de fé, como as questões das aparições de Maria, não são dogma de fé. Você pode chegar em qualquer lugar, né? Você pode chegar na frente de um bispo e falar, eu não acredito nas aparições de Maria. Não é um dogma de fé. Tá? Agora, o que são dogmas de fé, você como um cristão católico, aí não se discute.
É a mesma coisa de você chegar e falar, eu não acredito na ressurreição de Jesus. Então você não é um cristão católico. Eu não acredito na virgindade perpétua de Maria. Então você não é um cristão católico. Isso são dogmas de fé. Agora, em relação às aparições, essa questão, né, desse livro, essa questão mística, você pode simplesmente ler e falar, oh, Fábio, eu não acreditei em nada daquilo, eu acho que aquilo não é possível. É, mas eu gosto do relato porque ela fala da questão da Eucaristia, que todos os anjos se ajoelham em volta do altar, inclusive Maria. Eu achei isso aí me marcou, eu achei isso aí muito forte na questão da Eucaristia e no valor, né, da Eucaristia. A Eucaristia tem um valor muito forte para nós. Infelizmente, às vezes a gente não compreende essa questão, né, desse amor de Cristo por nós e dele se dar em sacrifício. Então, o relato da orelha direita, lá no Getsemane, está ligado a esse sacrifício, Jesus ali já se dando em sacrifício. Gente, eu não estou lendo os textos, até porque é muita coisa para a gente ler. Eu estou dando os relatos, estou explicando, e depois vocês vão, por favor, né? Eu não vou perguntar quem aqui para 10 minutos durante a semana para ler o Evangelho de Lucas, que vai depender da resposta, eu vou ficar chateado. Então, eu prefiro nem perguntar, né? Mas espero que vocês estudem, né, gente? Pega um pouquinho, lê todo dia um pouquinho, dá para ler o Evangelho rapidinho. Uma outra questão, gente, que eu queria discutir com vocês, apesar de estar em outros textos, mas eu acho que a gente deveria conversar o seguinte. Vai estar lá no capítulo 23, no versículo 13 de Lucas, que é a questão de Barrabás. Teria muita coisa para a gente discutir, até sobre o julgamento de Jesus por Pilatos, né? Mas nós não temos, infelizmente, esse tempo. Inclusive, quem estudou direito, em algumas. Quem estudou direito romano, uma das coisas que é discutido no direito romano é o julgamento de Jesus. Na faculdade de direito é muito estudado essa questão do julgamento de Jesus. Aí, inclusive, eu acho que quando vocês vão estudar João, né, com o meu colega Mário, então eu tenho certeza que ele vai focar nessa questão, né, em João. É muito forte essa questão do julgamento, né? Pilatos entronizando Jesus como rei, né? Então essa questão é muito forte. Mas eu quero focar aqui, gente, em Barrabás. Eu já expliquei para vocês que o prefixo bar, em hebraico, ou bem, né? Você pode ver bar ou pode ver bem, né? Eu mesmo, na pós em cultura judaica, eu tive uma professora que o nome dela é Cecília Ben Davi, né? Então, já disse, Cecília, filha de Davi. Ali eu já sei que o pai dela é Davi, né? Então, no mundo judaico, o Bar também filho, né? E nós vimos semana passada, eu falei do Bartimeu, o filho do Precioso. Então, toda vez que vocês vêem um Bar, é filho. E aqui, então, nós temos Barrabás. Bar, filho. Mas ele é filho de quem? Aba, Abá. O que é Abar em hebraico? Pai. Filho do pai. Gente, teologicamente, eu posso chamar qualquer um de vocês, meus irmãos na fé, de filhos do pai. Nós não somos filhos de Deus? Eu não poderia chegar para vocês, qualquer um de vocês, né? Para Neuza, para Thaís, para Honório, para Bernadette, para todos que estão aqui, o Ademir, a Cida, a Madalena, o Luiz, falar assim, olha, você é filho do pai, Barrabás. Não poderia falar isso? Né? Então, Barrabás aqui, o filho do pai. Gente, dentro do contexto, agora vamos para o contexto histórico. Vamos falar um pouco do contexto histórico. Alguns evangelhos vão relatar para nós que Barrabás era um bandido, mas para ele ser julgado, porque ele está ali com Pôncio Pilatos, ele não era um bandido comum.
Ele estava ali na presença do prefeito ali, né? E Barrabás não morava, né, em Jerusalém, ele só vinha na Páscoa, né? Ele morava em Cesareia Marítima. E ele está ali com o prefeito do mundo romano, porque ele tinha cometido um crime muito grave. E qual seria esse crime? Alguns atribuem a ele, né, um siríaco, né, o siríaco é quem andava com um tipo de um punhal nas vestes, eles chegavam perto do soldado romano e matavam o soldado romano num ato de milícia mesmo, né? Eles chegavam e matavam o soldado romano e fugiam. E Barrabás provavelmente fez isso e foi preso. Então, gente, não é. Vocês acham agora? Eu faço uma seguinte pergunta para vocês. E eu quero que vocês reflitam sobre essa pergunta que eu vou fazer. Vocês acham possível um romano se preocupar em libertar um judeu simplesmente porque era Páscoa? Ainda mais um judeu acusado que assassinou um romano? Então, gente, eu entendo essa passagem do Evangelho como uma questão teológica que está nos falando o quê? Jesus é condenado para libertar o filho do Pai. Jesus está sendo condenado para libertar quem? A todos nós. Vocês entenderam teologicamente a explicação? Então eu não entendo isso, apesar que uma vez eu estava explicando isso, e uma pessoa até comentou, e eu, pra ser honesto para vocês, eu não fui atrás disso. Preciso até disso que tem um livro do Cardeal Ratzinger, né, o Papa Bento, afirmando, né, a questão histórica de Barrabás. Pode até, óbvio, era um nome comum, ter existido Barrabás ali. Mas eu não tenho, aí é o Fábio, né? Eu não tenho essa questão de Barrabás como uma questão histórica no sentido que eu não vejo os romanos preocupados em libertar alguém, alguém que matou um romano, né? E aí nós temos uma outra questão histórica, tá? Ficou bem claro isso, gente? Barrabás, o filho do pai, dentro de uma questão teológica, nós, como pecadores, sendo libertados, né? Perdoados, né? E Jesus morrendo no nosso lugar, tá? Jesus nos libertando do pecado, nos libertando da morte. Então eu entendo e coloco essa questão dessa maneira. Uma outra questão, gente, histórica, é a crucificação de Jesus. A crucificação, ela é histórica em que sentido? Era comum o povo romano praticar a crucificação, né? Tem aquele filme, se eu não me engano, é Ben-Hur, né? Que ele passa no meio, acho que é Ben-Hur, que ele passa no meio de uma estrada assim, e tem lá, não é Ben-Hur, é outro, é Espartacus, acho que é Espartacus, que ele passa numa estrada assim, tem lá uma fila lá de crucificados, né? Mas tinha muitos. Então tem toda essa questão do mundo romano. Era uma prática do mundo romano histórica. Alguns discutem se realmente eles faziam a crucificação na cruz, ou se eles colocavam em uma árvore, mas alguns historiadores vão falar que o soldado romano não ia perder tempo de ficar fazendo cruzes. Simplesmente crucificavam em árvore. Mas isso é questão histórica. E dentro dessa questão histórica da crucificação, quem eram crucificados? Eram crucificados, gente, cidadãos que cometiam crime de lesa pátria. O que eram crimes de lesa pátria? Né? Então, aqueles dois ladrões que estavam ali com Jesus na cruz, eles não eram um batedor de carteira, ou como nós dizemos no dia de hoje, não eram nóia batendo uma carteira. Né? Eles não eram, vamos dizer, ladrões comuns, se é que podemos usar esse termo.
eles tinham cometido crimes de lesa pátria. E provavelmente, qual que eram esses crimes? As pessoas que eram, os judeus que eram contra o domínio romano e e cometiam crimes justamente contra esse domínio, um dos crimes mais comuns era o que? Vinha suprimentos para as tropas romanas e eles, no meio do caminho, eles furtavam ou roubavam esses suprimentos. Por quê, gente? Vocês imaginam uma tropa passando fome. Essa tropa vai se rebelar. Então, isso era uma prática de guerrilha, justamente para deixar a tropa vulnerável. Então, provavelmente, os dois ladrões que estão lá junto com Jesus cometeram esse crime, que é um crime de lesa pátria, por isso que eles também estão crucificados ali junto com Jesus. Agora, eu falo para vocês, qual é o crime de Jesus? Perante Pilatos, o crime de Jesus é se colocar como rei. Apesar de Jesus não se colocar como rei, mas o contexto, a trama formada pelo Sinédrio, pelo sumo sacerdote e pelo próprio Pôncio Pilatos, leva a concluir que Jesus se coloca como rei, e rei dos judeus. Se colocando como rei, Jesus se coloca oposto a quem? Ao imperador. Se eu falar que eu sou rei, numa terra que já tem um rei, eu estou criando uma rivalidade, uma oposição ao rei. Ou até mesmo querendo tomar o reino, tomar posse daquele reino. Então, qual é o crime de Jesus? O crime de Jesus perante ao Sinédrio e ao Pôncio Pilatos é se colocar como rei. Ao se colocar como rei, ele comete um crime qual? De lesa pátria. Por isso que ele é condenado pelo tribunal romano e por Pôncio Pilatos. O crime de Jesus não é ali porque ele foi profeta, ali falando filho de Deus perante Pilatos. Pilatos não estava nem preocupado se Jesus era filho de Deus ou não. Se ele falava isso era uma questão que estava dentro do mundo ou própria do mundo judeu. Não era própria do mundo romano. Então, o que o Sinédrio vai falar? O que o sumo sacerdote vai falar a Pôncio Pilatos? Olha, ele está se falando que ele é rei. Aí sim, a hora que Pôncio Pilatos faz, vamos dizer, a hora que o sumo sacerdote faz esse relato a Pilatos, essa intriga a Pilatos, colocando Jesus como rei, aí é um crime de lesa pátria. Vocês estão me entendendo, gente? Vocês já tinham estudado sobre esse contexto? A penalidade de Jesus, como Pilatos e como ele é condenado? E o crime de crucificação só cabia a quem cometia crime de lesa pátria. Por quê? A crucificação era muito cara. Você crucificar alguém era muito caro, porque envolvia muita coisa. Envolvia os soldados, você tinha que tirar soldados das suas funções, você tinha que preparar tudo. Então, a crucificação, ele era uma questão teatral. Em que sentido? Naquele mesmo sentido que a gente vê Jesus atravessando a cidade de Jerusalém, para que todos vejam, olha, se você cometer um crime de lesa pátria, esse vai ser o seu destino. Então, a crucificação de Jesus, o que eu estou explicando tudo isso, é para que vocês entendam que a crucificação de Jesus é histórica. Era comum ao mundo romano. Era a pena que o romano dava àqueles que cometiam crimes de lesa pátria. E era caro. Por isso que nem todos eram condenados à cruz. Você crucificar alguém era um ato caro, porque você tinha que ficar ali, manter soldados covidiano, porque a pessoa não morria rápido. Tanto é que no Evangelho de João, a gente vê, enquanto José de Arimateia vai a Pôncio Pilatos pedir o corpo de Jesus, Pilatos pergunta, mas ele já morreu? Porque não se morria rápido. A pessoa ficava ali, né? A pendurar fazia tanta força,
que ela iria morrer uma hora, porque ela era, o pulmão dela ficava sufocado, aí sim ela morria. Mas não era uma coisa que acontecia rápido, e era uma questão muito dolorosa. Não poderia existir uma pena maior para o ser humano do que a morte pela cruz. Então, gente, nós temos aqui a questão de Barrabás, nós temos a questão da cruz como uma questão histórica, uma questão teatral muito forte, uma questão cara, né? Pergunto, alguma dúvida? Falamos um pouco do bom ladrão, né? Pela tradição, o bom ladrão chama Dimas, né? São Dimas, né? Como pela tradição, o soldado que atravessa Jesus com a lança é São Longuinho, né? Então, nós temos essas questões da tradição. Alguma dúvida? Ô, Fábio, Oi. eu tenho uma. Essa estratégia do Sinédrio utilizar, falando que Jesus estava se declarando rei, é uma forma também deles tentarem se livrar da culpa, né? Ah, sim, eles se levam da culpa, como Jesus fala que vai instituir o reino de Deus, eles entendem como os apóstolos entendem o reino como uma coisa aqui, né, ali, e uma coisa ali, uma libertação, vamos dizer, material ali, né? Vou libertar do jugo romano e vou instituir aqui o meu reino, né? Então, quando eles entendem que Jesus, quando está falando do reino, eles não entendem como um reino escatológico, como um reino de amor, mas eles entendem o reino que é a liberdade, eles libertam. E é uma... E também é o seguinte, é uma forma deles se livrarem do problema, porque para todos, vamos dizer assim, né? Porque pela lei, né, teoricamente, os judeus não poderiam matar ninguém, né? Apesar da lei lá estar o apedrejamento, tudo ainda mais na questão da Páscoa, né? Então, tem essa questão. Eles colocam para o romano matar e lava as mãos, né? É isso aí, Nilson? Está respondido? Uma outra coisa que eu quero colocar para vocês também, nessa questão de Jesus, o verdadeiro sacrifício, né? Jesus, ele é morto na cruz justamente às 15 horas, numa véspera da Páscoa. Numa véspera da Páscoa, uma sexta-feira. E não podemos esquecer que o calendário judeu é lunar, né? Então, Jesus já morre no final do dia, né? Às 15 horas. E o que estava acontecendo às 15 horas no templo? Justamente era o horário que se matava os animais, o cordeiro, para o sacrifício. Aqueles que estavam, os animais que iam ser sacrificados, o sacrifício dos animais acontecia justamente nas 15 horas, né? A hora nona, né? Então, justamente, eles vão, né? Os evangelistas vão relatar o horário, às 15 horas, que era o horário do sacrifício no templo. Então, Jesus, o grande sacrifício, aquele que se deu em sacrifício. Né? Por isso que na nossa, né, na religião judaica, a questão do sacrifício dos animais, e na nossa, o grande sacrifício é o próprio Deus. Deus se sacrifica pelo seu povo. Porque essa questão do sacrifício também, gente, uma hora vale uma reflexão nossa, essa questão do sacrifício em outras religiões, parece que essa necessidade do homem sacrificar para os deuses, né? Uma oferenda aos deuses, né? É uma coisa antropológica muito forte, né? A gente vê em várias religiões, e a gente vê que nas religiões de matrizes afro, até hoje a questão dos animais, e a gente vê que na antiguidade, a questão até de pessoas, né? E com certeza, dentro das religiões por esse mundão de meu Deus aí, com certeza até hoje em alguns povos aí pode ter até que exista ainda o sacrifício humano, né? Como existiu em Israel, né? E sabe que Israel
mesmo depois do sacrifício de Isaac, né? Deus não queria o sacrifício humano, proibiu o sacrifício humano em Israel. No tempo dos reis, a gente tem os sacrifícios de pessoas aos deuses cananeus, aos deuses pagãos, dentro de Israel, né? Quem estudou livros históricos comigo, eu faço bem essa explicação desses sacrifícios. Tá bom, gente? Mais alguma dúvida aí nessa questão? Eu sei que foi uma explicação meio rápida, assim, mas uma hora a gente vai ter oportunidade de aprofundar mais. Aí, gente, uma coisa que eu quero agora tratar com vocês é a ressurreição. Vocês viram em Marcos, né, a questão da ressurreição, que é até um relato posterior, né? É um relato posterior de Marcos. Marcos termina na tragédia, na cruz, né? Depois nós temos um acréscimo da ressurreição. Mas vamos falar da ressurreição em Lucas, que é o que nos interessa. Eu sei, né, que eu já expliquei para vocês que a gente não pode ficar fazendo exegese, comparando os textos, a gente tem que fazer exegese daquele texto, senão a gente se perde. Mas no Evangelho de João, nós temos a ressurreição no mesmo dia, né? Em Lucas, a gente tem a ressurreição, né? Jesus ainda aparecendo, né? Em João, nós temos a subida de Jesus aos céus no mesmo dia, e em Lucas, nós temos a aparição de Jesus por 40 dias. Olha o número 40 aí de volta. Lembra do 40 lá no deserto, que eu falei para vocês que é o número de preparação, né? Mas aqui nós temos Jesus aparecendo aqui 40 dias. Nós temos aí algumas aparições de Jesus. Primeira coisa que nós temos, ao terceiro dia, né, gente? A ressurreição é ao terceiro dia e não no terceiro dia. Se vocês for fazer no terceiro dia, não vai bater com o domingo. Ao terceiro dia, né? Sexta, sábado, domingo. Então, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Por que ao terceiro, gente? No mundo judaico, tem uma questão, e isso está lá em João. Vocês, quando a gente fala olha aqui, ó, a ressurreição de Lázaro, né? E eu falo isso entre parentes, né? Não podemos falar que a ressurreição de Lázaro é a mesma de Jesus, né? Inclusive o termo ali usado, ressurreição, né? É meio complicado para a gente entender. Lázaro está morto há 4 dias, porque no mundo judaico, que é no 4º dia, já está consumado. Não tem mais retorno. Então, Jesus retorna Lázaro, né? No 4º dia, né? Vocês sabem que a palavra Lázaro, eu já expliquei, quer dizer amigo de Deus, né? Todos nós somos Lázaro, todos nós somos amigos de Deus. E no texto de Lucas também, Maria e Marta, né? Aquele relato que Jesus vai a Maria e Marta, eu gostaria de destacar para vocês que Marta, que está fazendo os trabalhos, que não larga para ouvir Jesus, representa o Antigo Testamento, e Maria representa o Novo, né? Maria é aquela que senta para ouvir o Novo, tá? Então tem essa explicação também dentro do Evangelho de Lucas. E aí, gente, em Lucas, Jesus vai aparecendo 40 dias aos apóstolos, explicando sobre a ressurreição. Oi, dá para você repetir? Eu não entendi bem a questão do ao terceiro dia, não ficou muito claro para mim. Porque se nós falar no terceiro, vai sábado, domingo, segunda, não vai? Ao terceiro, sexta. Então você conta o dia de sexta, você conta o sábado e você conta o domingo. Porque Jesus, apesar da gente celebrar o nosso sábado santo, né? No próprio sábado, a ressurreição de Jesus se dá, né? No domingo, né? Na madrugada do sábado para o domingo para nós, né? O nosso calendário é solar. Então, ao terceiro dia. Tá? Então, essa é ao terceiro dia e não no terceiro dia. Uma hora a gente pode até fundamentar isso melhor, explicar isso melhor, tratar essa questão melhor. E aí, gente, nós
né, Jesus ao terceiro dia, a ressurreição, e as mulheres primeiro é as que vão ao túmulo. Eu já expliquei para vocês, quando nós estávamos vendo a questão dos 72, que o testemunho de mulher não tinha valor. Não tinha valor no mundo judaico. Então, a mulher chega lá e testemunhar a ressurreição de Jesus, não tem valor. E uma coisa importante que a gente tem que entender e compreender, e até aprofundar muito isso, a ressurreição é uma experiência dos apóstolos e daqueles que creem. Ela não é um fato histórico. Jesus não apareceu para todo mundo no centro de Jerusalém. Não é, a ressurreição não é um fato histórico, e sim uma experiência. A experiência que nós fazemos de Deus. Tá? Isso é muito importante a gente entender. E como que a gente reconhece essa experiência? Gente, a gente vai ver que mesmo com Jesus aparecendo aos apóstolos, eles ainda têm dificuldade de compreender a ressurreição. Porque para eles, nós vamos ver agora no relato de Emaús, para eles Jesus veio fundar o seu reino. E eles esperavam o reino ali numa questão física, a libertação de Israel. Assim como aconteceu lá, nós podemos citar em Macabeus, livrar Jerusalém, Israel, do domínio romano, assim como no livro de Macabeus livrou do domínio grego. Então eles queriam que o filho de Davi no sentido libertador, assim como Davi libertou os judeus, ou os hebreus, do jugo daqueles povos que já estavam na terra prometida, eles queriam isso, a libertação da terra prometida. Eles não entendiam o reino como uma questão escatológica. Eles entendiam o reino como o reino velho. É Jesus que vai, tanto é que a gente tem lá a mãe, né, de André chegando para Jesus e falando: deixa meu filho sentado do lado direito, um do lado direito, outro do lado esquerdo, do quê? Do reino. O rei, eles queriam sentar do lado do rei. Então, eles viam aquilo na questão do reino aqui. Quando Jesus morre, crucificado na morte mais humilhante que se pode morrer, Paulo, lá na carta aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, ele vai falar que morreu conforme um verme, né? A morte, ele compara a morte ao mais baixo que tem. Jesus como um verme, ele coloca no texto original. Então, para eles, ali a cruz acabou com tudo. Naquele momento, tudo se acabou. Eles se trancam, com medo de acontecer o mesmo, mas eles voltam à sua vida normal. Lá no Evangelho de João, por que quando Jesus aparece, Pedro está lá pescando? O que eles estão pescando? Eles voltaram à sua vida antiga. O que eles faziam antes? Pescadores. Nada mudou. Para eles, pelo contrário, foi uma grande decepção. Olha, nós seguimos um mestre e esse mestre morreu. Acabou. Tudo que ele falou não aconteceu. Tudo que ele pregou, ele foi um grande profeta, ele pregou, mas tudo bem, acabou, mataram o nosso mestre. E Jesus vai aparecendo para eles, falando para eles da ressurreição, mostrando esse reino, e eles só vão ter consciência disso justamente em Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, que é o Espírito que dá força, o dínamo, né? É o Espírito que dá força, dínamo, em grego, dinamó, que vem do verbo que quer dizer uma ação, da força, né? Então é isso que vai dar força para eles seguirem a missão. E Jesus vai aparecendo dentro dessa experiência. Então, para nós, o testemunho dos apóstolos, dentro dessa experiência, é a ressurreição. É que nos dá a acreditar na ressurreição de Jesus. Homens que estavam trancados, com medo,
Agora eles partem destemido para ação. E testemunho o quê? O Cristo ressuscitado. Quando Pedro chega lá em Atenas e vai falar, Paulo chega em Atenas e vai falar, eu vim falar desse Cristo, desse Deus ressuscitado, desse Deus que se fez homem, desse Deus que ressuscitou. E esse é o testemunho dos apóstolos. Então, para nós, a ressurreição é um testemunho dos apóstolos. É um testemunho que muda a vida. Mudou a vida dos apóstolos e muda a nossa. Então, se a gente pegar o texto de Emaús, né? Só tem em Lucas esse texto, então esse texto a gente vai estudar, espero que dê tempo hoje. Então, está assim lá nos discípulos de Emaús, 24, 13. Eis que 2 deles viajavam nesse mesmo dia para um povoado chamado Emaús. 2 deles, 2. O que é 2? Testemunha. Viajavam para Emaús a 60 estádios. 60 estádios dá mais ou menos, gente, 11 quilômetros e um pouquinho, tá? Né? Então, esse Emaús, para nós, não tem um lugar assim, apesar de quem for a Jerusalém vai estar, eles vão mostrar que lá um lugar que era Emaús, né? Mas para nós não tem geograficamente. A gente não entende ou não conhece geograficamente ou afirmar onde era Emaús. Lá no texto de Macabeus, ele vai citar, né, ele vai dar uma citada em Emaús, mas não é no mesmo, talvez não seja o mesmo Emaús. Está lá em 1 Macabeus, capítulo 3, versículo 57, desculpa. 1 Macabeus, capítulo 3, versículo 47. E Flávio José também vai falar de um local chamado Emaús, mas também não dá para nós grandes explicações. Então, para nós não interessa muito o local, tá bom? Então, só sei que é 11 quilômetros de Jerusalém, é bem perto, né? Como Betânia também ficava alguns quilômetros, parece que 6 quilômetros de Jerusalém, né? Então, eram lugares perto que Jesus convivia, né? E conversava sobre esses acontecimentos. Gente, o conversava sobre acontecimento, esse verbo aqui, é o verbo homilial. Homilial, em grego, que vem a palavra homilia. Uma conversa, eles conversavam. Então, aqui o verbo quer destacar o quê? Que eles conversavam de uma maneira muito forte, de uma maneira muito contundente, sobre tudo que tinha acontecido. Esse é o significado desse verbo em grego. É uma conversa bem forte, tudo. Ora, enquanto conversava e discutia entre si, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Gente, era comum, naquela época, quando os peregrinos estavam caminhando, chegar alguém, se aproximar e pedir para caminhar com ele. Não sei se vocês já viram isso em filme. Por quê, gente? Quanto mais pessoas estavam caminhando juntos, menor o risco deles serem assaltados. Então, nós sabemos que existia muito assalto nos caminhos, então, eles caminhavam em grupos justamente para prevenir a questão de assalto. E eles colocaram Jesus. Então, para eles, quem que era aquela pessoa que estava ali caminhando com eles? Provavelmente, na cabeça deles, era um peregrino que também veio de Jerusalém, porque nós não podemos esquecer que isso aconteceu no período da Páscoa. Então, era comum no período da Páscoa ir muitos judeus a Jerusalém. E depois, óbvio, que depois da Páscoa eles vão embora. Então, para eles, para os discípulos de Emaús, aquela pessoa que está caminhando com eles, provavelmente é um peregrino que estava em Jerusalém no período da Páscoa, terminando esse período, está indo embora. Então, pôs a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecer. Gente, os olhos deles aqui estavam grosados, estavam fechados. Aqui nós podemos fazer um paralelismo, né? Uma analogia com o que aconteceu com Paulo. Os olhos de Paulo estavam fechados, né? E só depois, ao terceiro dia, que vai cair aquelas escamas dos olhos de
Paulo. Semana que vem a gente vai dar uma estudada nisso em Atos dos Apóstolos. Eles lhe dizem, que palavras são essas que tocais enquanto eles caminhando? E eles pararam com o rosto sombrio. Esse rosto sombrio aqui, gente, esse rosto sombrio, para nós, pode ter um sentido no verbo, no original, na palavra original em grego, pode ter um sentido de assustados. Eles estavam assustados com tudo que está acontecendo. Você quer fazer uma pergunta, Jane? Jane, quer fazer alguma pergunta? Sim, eles estavam assustados, mas eles não estavam esperando Jesus voltar? Porque Não, porque para eles, é o que eu acabei de falar, para eles foi uma grande decepção. Entendeu? Aqui, nesse contexto, eles não tinham visto um ressuscitado ainda. sim, mas Jesus não já tinha falado que ele iria morrer, que ele iria ressuscitar? E Jesus também faz pergunta, por que tens medos? Por que tem tantas dúvidas? Meio como mas que... agora... como se ele já tivesse sido preparado para esse momento. Só que aí ele chegou num momento em que eles não estavam esperando. É meio assim? Olha, deixa eu te falar. Não é bem assim. Porque, na verdade, eles ouviam Jesus, que falou, mas a partir do momento da cruz e da morte de Jesus, para eles tudo acabou. Tudo que foi falado, tem uma coisa a pessoa ouvir e a pessoa acreditar, né? Jesus falou, mas até que ponto eles acreditaram? Jesus tinha falado da ressurreição. Só que precisou Jesus vir e se mostrar para que eles acreditassem. Nós não temos o relato de Dídimo, né? De Tomé. Então, aqui o que a gente entende dos profetas, dos discípulos de Emaús? Eles estão indo embora porque, na verdade, eles estão derrotados. Inclusive, no original, se você pegar o texto no original, em grego, essa palavra que está aí é skitobos, que significa triste ou zangado. Então, eles estão com o rosto triste, zangado, entendeu? Por tudo que havia acontecido. Por tudo que tinha acontecido com eles. Eles não tinham, para eles é uma grande derrota. Jesus falava da ressurreição, Jesus falou, destrói esse templo, de 3 dias serão, mas eles não entendiam. Eles não tinham ainda o discernimento. Então, eles não acreditavam ainda, e não esqueça que a ressurreição, no mundo judaico, não era uma coisa que era unânime. Uma parte, tá bom, Cida, bom final de semana. Era uma parte que era reconhecida por um grupo e por outros não, entendeu? Não era consenso. Entendeu, Jana? Agora eu entendi. Professor, Oi. Deixa eu fazer uma pergunta que me fizeram na catequese. Por que eles não reconheceram Jesus, os discípulos? Justamente, né, teologicamente, eles estavam com os olhos fechados. Você ouve a palavra, você pode se abrir para essa palavra ou não. Até então, eles não se abriram para a palavra. Como eles voltam para a vida normal deles, eles ainda não estão com os olhos abertos à palavra. Eles estão cegos à palavra. Entendeu? Entendeu? Não, porque assim, a passagem diz que eles caminharam com Jesus. Não, a palavra diz que Jesus vieram com eles. Eles estão caminhando, olha lá, eles estão caminhando, olha lá no versículo 15. Ora, enquanto conversavam e discutiam de si, o próprio Jesus aproximou-se e pôs a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-los. Entendeu? Ainda mais no final nós vamos discutir essa questão quando Jesus vai ficar invisível a eles, a questão do corpo glorioso, entendeu? A ressurreição transforma o corpo. Então nós temos toda essa questão de eles não conseguirem enxergar. Até para você enxergar a ressurreição, você tem que estar com os olhos abertos para isso. Que é uma questão de uma experiência. Entendi, obrigada. Quer fazer uma pergunta, Nora? Oi.
Entendeu, Lênin? Algumas escrituras, alguns livros, alguns livretos, sei lá como é que é, textos, dizem que Cleófas, o nome que deram a um dos discípulos é Cleófas, né? E uns dizem que é, os outros dizem que é, mas todos dizem que são primos bem próximos de Jesus. Onde está isso? Igual a Jandicleide falou, né? Se aconteceu isso, se os caras são parentes, por que não acreditaram antes? Olha, Cleótopos, né? Que é o diminutivo que o nome Cleótopos, que o diminutivo é Cleófas, que para nós parece um nome feminino, mas não é o masculino de Cleópatra, tá? No mundo grego. Tá? E essa questão que era um primo, tudo, nós não temos assim relato, né? Ele identifica como Cleópatra, mas não quer dizer que é o mesmo de João, aquele que coloca que está na cruz, que era parente de José. Então, aqui não fala que é o mesmo, Honório. Nós não podemos afirmar que é a mesma pessoa. Por isso que eu falo sempre, a exegese tem que ser em cima do texto, né, do evangelista, porque se a gente começa a fazer essa abertura, a gente acaba se perdendo nisso, em afirmar que eram parentes, tudo. O texto não nos afirma nisso. Ele não fala que são parentes, e nem fala que são a mesma pessoa. Entendeu? Como não existe o único Honório no mundo, não existe o único Fábio no mundo, entendeu? Então, nós não podemos fazer essa afirmação, porque o texto, gente, quando a gente acaba saindo um pouco do texto e fazendo a gente acaba se perdendo, entendeu? Então, o texto, inclusive, essa questão que você está levantando, Ana, é uma questão que muita gente já levantou. Muita gente já levantou sobre isso. Ah, é o mesmo, não é o mesmo, entendeu? Então, é consenso para nós que não é o mesmo. Tá? É consenso para nós que nós não estamos falando do mesmo Cleófas lá que está lá no Evangelho de João. Tá bom? Gente, mais alguma pergunta? Infelizmente, não vai dar para a gente continuar o texto de Emaús. A gente volta semana que vem com esse texto, tá bom, gente? Que tem muita coisa para a gente falar ainda. Eu programei como se a gente conseguisse terminar, mas não terminamos, né? E é bom isso, eu gosto quando a aula tem bastante perguntas, quando vocês interagem, viu, gente? Eu gosto quando vocês fazem perguntas. As perguntas fazem a gente crescer. E pesquise, estude, entendeu? Sobre o texto. Mais alguma pergunta? Não? Podemos encerrar? Então vamos rezar a nossa Ave Maria, né? Pedindo uma excelente semana. Pedindo especialmente para os nossos irmãos aí, né? Que estão hospitalizados, aqueles que são vítimas dessa terrível doença, aqueles que estão sofrendo, né? E Maria interceda junto ao seu filho, possa trazer a cura para o mundo, possa trazer mais compaixão e fraternidade ao mundo. Tá bom, gente? Agradeço imensamente. Eu não sei se falei com vocês, mas semana que vem é o nosso último encontro. Passou rápido, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, coloque no grupo, eu vou responder com todo carinho para vocês, tá? É para a gente poder esclarecer e não ficar com nenhuma dúvida, tá bom? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Dulce dos pobres, abençoai-nos, ó Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma ótima semana para vocês. Muita paz. Shalom. Obrigada. Muita paz. Bom fim de semana para todos. Bom fim de semana para todos. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Bom fim de semana. Tchau, Nilson. Até a próxima.
Tchau, Até tchau. amanhã. É hoje a do trido. Sim, senhor. Estaremos lá. Tchau, tchau, pessoal. Boa semana. Tchau, Tchau, boa Stickley. semana. Tchau, boa Ô, Tatá, tô com Tchau, saudade de você, Thaís. Patrícia. Até o próximo sábado. Uma abençoada semana. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Thaís, foi-se.